eu sou o professor Carlos Campos. Continuando o nosso curso de análise combinatória, nossa aula 25, de número 25, 25ª aula. Bom, já estudamos em vídeos anteriores, começamos com o princípio multiplicativo, permutação simples, permutação com repetição, permutação circular, e agora vamos fechar, praticamente não, porque ainda vem muita coisa pela frente, né? Falando hoje sobre combinação e arranjo, que é uma dúvida que muitos alunos têm. Qual é a diferença entre combinação e arranjo? Arranjo é uma coisa que eu não vou nem falar aqui praticamente, né? Combinação sim, a gente vai falar muitas vezes. Agora vamos ver a diferença fundamental qual é. Para isso eu coloquei 3 exemplos aqui. 7 equipes e 5 frutos. Situações diferentes. Aqui, por exemplo, é o seguinte. São 7 equipes disputando um campeonato. Então aqui eu numerei, sempre é bom dar nome às coisas, né? O nome que eu dei foi com número. Time 1 até o 7. A pergunta é assim, quantos resultados possíveis eu tenho para o primeiro e segundo colocado? Então, o que nós falamos em vídeos anteriores? Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, uma situação seria o time 2 é o primeiro colocado e o time 5 é o segundo colocado. Uma outra situação, o time 1 é o primeiro colocado e o time 6 é o segundo colocado. Repare que tem várias situações, né? Então vamos imaginar o seguinte, se em vez de 1 e 6 eu colocar 6 e 1, será que é a mesma coisa? Claro que não, porque aqui 1 é o primeiro colocado e o 6 é o segundo colocado. Isso aqui já é um outro grupo diferente desse, que aqui o 6 é o primeiro colocado e o time 1 é o segundo colocado. Bom, como é que a gente faz isso? Como nós aprendemos lá no princípio multiplicativo, que é muito simples, né? Como é que eu faço então? Tem 2 decisões a tomar. Primeiro, ver o time que vai ser o primeiro colocado. Qualquer um dos 7, né? Então aqui eu tenho 7 possibilidades. E para o segundo colocado, bom, se já tem um aqui, vamos supor que esse aqui for o primeiro colocado, quantos sobram para o segundo colocado? 6. Então aqui 6. Né? Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar. Eu tenho 42 resultados possíveis, né? Para primeiro e segundo colocado. Já esse aqui, eu coloquei assim, são 7 equipes, mas a minha pergunta agora já é diferente. Eu quero saber o seguinte, elas vão disputar um campeonato e cada equipe vai jogar contra a outra, todas entre si. Ou seja, a equipe 1 vai jogar com a 5, a 2 vai jogar com a 5, a 4 vai jogar... Eu quero saber quantos jogos vai ter nesse campeonato aí. Então agora a pergunta é outra, né? Eu quero saber quantos jogos. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, time 1 com o time 2. Ó. Isso aqui já define um jogo, né? Outro jogo, o time 3 com o time 5. Outro jogo. Se eu fizer o time 4 com o time 7, é outro jogo. Vamos imaginar que eu fiz ali. Vamos trocar, botar o 7 aqui e o 4 aqui. Será que isso aqui define um outro jogo? Repare que é o mesmo jogo, né? Aqui o time 4 está jogando com o time 7. Aqui o time 7 está jogando com o time 4. É a mesma coisa. Então eu não vou contar com isso aqui. Porque já está contado aqui. Esse jogo já está aqui, ó. Então, nesse caso aqui, é diferente desse, né? Reparou que aqui a ordem era importante, né? Aqui a ordem não importa. Quando eu tenho um problema desse tipo, eu digo que eu tenho um problema de combinação. E aqui eu tenho um problema de arranjo. Arranjo é quando a ordem faz diferença. E combinação é quando você está apenas escolhendo, em que a ordem não influencia. Escolheu o 4 e o 7 para um jogo, e 7 e 4 é a mesma coisa. Então esse é um problema de combinação. Como é que eu resolvo isso? Isso aqui é uma combinação. Quantos elementos tem no total? 7. E quantos eu estou escolhendo para formar um jogo? 2. Combinação de 7 para escolher 2. Bom, como é que se resolve isso? Depois vamos colocar a fórmula lá. Tem mais de uma maneira de fazer. A mais comum é assim. Você coloca em cima o fatorial do 7. Embaixo, o fatorial do 2. Multiplicado pelo fatorial da diferença. 7 menos 2, 5 fatorial. Para calcular isso aqui, você vai, como nós vimos lá atrás, né? Não precisa calcular 7 fatorial. Você faz 7 vezes 6, para no 5 fatorial, né? Que já tem aqui embaixo. 2 fatorial é 2 mesmo. O 5 fatorial vai cortar com esse, ó. Aqui 42 dividido por 2 dá 21. Então, quantos jogos vai haver? Vai haver 21 jogos nesse torneio. Repare que é totalmente diferente desse, né? A situação é outra.
Ou tem outro aqui, ó. Nós dispomos de 5 frutas. Abacate, banana, laranja, mamão e morango. E queremos fazer vitaminas com 3 frutas. Quantos tipos diferentes de vitaminas nós vamos ter? Sempre é bom dar exemplo. Por exemplo, um exemplo seria uma vitamina de abacate, banana e laranja. Outro tipo, laranja, mamão e morango. Agora vamos ver se esse problema se assemelha a esse ou a esse. Vamos trocar a ordem. A minha vitamina, em vez de ter laranja, mamão e morango, vai ter morango, laranja e mamão. Reparou que é a mesma vitamina? Porque são as mesmas frutas. Essa vitamina já está contada aqui, ó. Só que trocou a ordem, mas não faz a menor diferença. Então, esse problema se assemelha a esse. É um problema de combinação. Então, guarda. Combinação é quando você simplesmente escolhe. E que a ordem não faz diferença. Você pode escolher o 3 e o 4, o 4 e o 5, é a mesma coisa. Então, aqui é uma combinação. Quantas frutas eu tenho? 5. Para escolher quantas? 3. Então, é combinação de 5 para escolher 3. Como nós vimos ali, é 5 fatorial sobre 3 fatorial e depois 5 menos 3, 2 fatorial. Quanto é que vai dar isso aqui? 5 fatorial. Aqui posso botar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial para cortar com esse 3 fatorial aqui de baixo, né? E 2 fatorial é 2 mesmo. Aqui corto o 3 fatorial, vai dar 20 sobre 2, vai dar 10. Então eu tenho 10 vitaminas diferentes que eu posso formar com aquelas 5 frutas ali, ó. Ok? Bom, então vamos colocar aqui a fórmula de um modo geral. Combinação eu tenho, aqui é o total de elementos, N, para escolher quantos? P. Então é sempre assim, ó. Você bota em cima o fatorial do N, embaixo o fatorial do P, vezes a diferença, o fatorial de N menos P. N menos P fatorial. Tem uma maneira mais prática de fazer isso? Tem. Para quem está começando, o melhor é trabalhar com a fórmula, tá? Depois, lá na frente, a gente pode falar uma maneira mais rápida. Outra coisa, você também pode encontrar isso aqui em forma de número binomial. Combinação de NP, você também pode encontrar isso aqui, ó. N aqui e P aqui, ó. É a mesma coisa. Isso aqui é igual a combinação de N para escolher P. Tá? Então, quando você encontrar isso, é o mesmo que isso aqui. Ok? Vamos então agora fazer um exercício? Vamos ver agora 2 exercícios, né? Para a gente sentir a diferença quando a ordem faz diferença, quer dizer, quando a ordem importa e quando a ordem não importa. Então tem aqui 2 problemas. Esse primeiro aqui, ó. 8 diretores de uma empresa são candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário, ou seja, 3 cargos da mesma empresa. Quantos são os possíveis resultados dessa eleição? Aí eu coloquei aqui, não são 8 diretores? Aí eu dei nome a eles, ó, diretor 1 até o 8. Muito bem. Ele diz que um vai ser escolhido para presidente, o outro para vice e o outro para secretário. Ele quer saber quantos resultados possíveis essa eleição pode ter. Vamos dar uns exemplos, como sempre, né? Bom, vamos supor que eu quero escolher o presidente primeiro. Se você quiser começar pelo secretário, não faz a menor diferença. São 8 possibilidades. Qualquer desse diretor pode ser o presidente. Então, para cá eu tenho quantas? Bom, se eu quiser dar um exemplozinho, né? Vamos dar um exemplo. Diretor 1, presidente. Diretor 3, vice-presidente. E diretor 6, secretário. Um outro exemplo. O diretor 2 é o presidente, o 3 é o vice e o 5 é o secretário. Se eu trocar essa ordem aqui, ó, em vez de D2, D3, D5, eu colocar D5, D2, D3. D5, D2, D3. É a mesma coisa? Não, né? Por quê? Porque aqui, ó, esse D1 é o presidente, aliás, o D2 é o presidente, aqui o D5 é que é o presidente, embora sejam as mesmas pessoas. Então isso aqui caracteriza o quê? Um problema que a gente usa o princípio multiplicativo, que é um problema de arranjo. Então, o que eu vou fazer? Então vamos lá. Quando eu for escolher o presidente, quantas possibilidades tem? 8. Aí eu vou escolher o vice. Se um já é o presidente, quantos sobraram? 7. E agora, o secretário, se eu já escolhi 2, são 6 possibilidades. Reparou que a ordem aqui faz muita diferença, né? Então, multiplicando tudo isso aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6, eu tenho aqui o resultado da 336.
336, que é a nossa resposta. Agora, eu não vou fazer assim, mas como a ordem faz diferença, é um problema de arranjo. Você poderia fazer arranjo. Quantos elementos tem ao todo? 8. Você está escolhendo quantos? 3. Aí é só fazer o fatorial do 8 sobre o fatorial da diferença. 8 menos 3, 5 fatorial, que vai dar a mesma coisa. Por isso eu botei aqui a fórmula de arranjo, como uma curiosidade. Que tem problemas que ele fala em arranjo. É raro, mas acontece. Então é bom você saber. Então, arranjo de n elementos para escolher P. Repare que aqui a ordem importa. Você faz o n fatorial sobre o n menos P fatorial. Essa é a fórmula de arranjo, ok? Que é o que nós fizemos aqui. Ó. Aquele ali. Temos 8 alunos fizeram um trabalho de grupo. Aí eu numerei aqui os alunos. Aluno 1 até 8. Podia botar A1, A2, eu botei só assim. 8 alunos. Mas apenas 3 deverão apresentá-lo perante a classe. Ele quer saber, então, dos 8, só 3 é que vão apresentar o trabalho, embora o trabalho tenha sido feito pelos 8. A pergunta é, de quantos modos podem ser escolhidos os 3 que farão a apresentação? Vamos dar um exemplo, né? Eu posso escolher para fazer a apresentação o aluno 1, o aluno 2 e o aluno 5. Isso é uma maneira de escolher os 3, né? Uma outra maneira seria escolher o 2, escolher o 4 e escolher o 8. Se você quiser saber se é combinação, o que você faz? Você troca a ordem. Se for a mesma coisa, é combinação. Então, vamos trocar a ordem desse aqui. Em vez de 2, 4, 8, vou botar 8, 2 e 4. Reparou que são os mesmos alunos, só em ordem trocada? Quem é que vai fazer a apresentação aqui? Que alunos? O 2, 4 e 8. E aqui também, 2, 4 e 8. Então, não vou contar com essa possibilidade, porque ela já está contada aqui. Ó. Então, é um problema característico de combinação. Então, é uma combinação, não pode fazer desse jeito. Aqui é só quando a ordem importar. Aqui a ordem não faz a menor diferença. Combinação de quantos elementos nós temos? 8. Para escolher quantos? 3. Então, isso aqui, como nós vimos ali atrás, é 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Se quiser melhorar ali, né? 8 fatorial é 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Aí vai cortar com esse 5 fatorial aqui de baixo. Mas aqui ainda tem um 3 fatorial que é 6, que pode ser cancelado com esse 6 daqui, ó. Que vai dar um total de 56. Então, de quantas maneiras podem ser escolhidos os 3 alunos ali? De 56 maneiras diferentes. Bom, esses são os problemas iniciais para você sentir a diferença. Né? O que é arranjo, quando é que a ordem importa e quando é que a ordem não importa. Okay? Quando você está apenas escolhendo, em que a ordem não faz diferença, guarda isso. É um problema de combinação. Se você gostou, se inscreve aí no canal e vamos continuar acompanhando o curso, que agora vem os problemas, né? Essa foi a nossa 25ª, nos encontramos então na 26ª aula, ok? Obrigado!